Toda a ciência e pesquisa no planeta Terra, neste ano de 2020, com a chegada do Covid-19, estão voltados para o preparo de uma vacina que venha salvar toda a população, porque o Covid está demonstrando para a gente que ele é muito forte, que ele é muito violento, ele é muito letal. Para a gente falar sobre isso daqui, eu quero falar sobre uns temas de uma forma o máximo possível compreensível para todos. O máximo possível compreensível para todos. Vamos falar inicialmente sobre como se prepara uma vacina. O que se faz com uma vacina? Para a gente preparar você vai fazer, eles chamam preparado biológico, que você vai chegar e você vai fazer com que esse preparado ofereça uma imunidade adquirida para a pessoa para uma determinada doença. Isso aqui que é o processo de uma imunização, de uma vacina. Como que isso foi? Como que isso começou no planeta Terra? Isso começou em 1789 com Edward Jenner. Edward Jenner é um médico inglês, é uma pessoa que ele, observando a sabedoria popular que estava e que falava que as pessoas que lidavam com gado, elas tinham uma imunidade muito maior perante a varíola, que estava dentro do auge da sua letalidade. Então, o que ele foi observar? Ele foi observar que algumas pessoas que lidam diretamente com o gado, eles pegavam e se contaminavam com uma varíola bovina, uma varíola diferente que também atingia os seres humanos. E como ele ia principalmente nas mulheres que faziam a ordenha, e ele pegou uma mulher, até o nome dela a gente sabe, a Sarah Nelmes, e a Sarah Nelmes, eles pegaram esse vírus dessa pústula que ela tinha, porque a varíola são inúmeras pústulas com pus que saem, e é uma coisa muito grave, e ela pegou o pus dessa pústula dela, da varíola bovina, quer dizer, e ele foi e trouxe um menino, e ele pegou esse James Pepys é o nome, um menino de 10 anos, e ele pegou e ele esfregou e fez uma escarificação, ele machucou a pele e introduziu esse vírus da pústula, toda aquela pústula com aquele material de contaminação. O menino adquiriu a mesma varíola bovina, e com essa varíola bovina ele ficou com um pouco de febre alguns dias e depois parou. Ele esperou passar 6 meses, o Edward Jenner, o inglês, o pesquisador, e ele pegou esse menino de novo e ele fez uma experiência de colocar agora o verdadeiro vírus na criança. Ele pegou e trouxe o vírus da varíola, e na hora que ele introduziu o vírus da varíola, a criança se defendeu. Mas ele trouxe a verdadeira varíola e ele pôs na criança? Sim, ele pôs na criança. Na hora que ele fez e apresentou o resultado, levou para a comunidade científica, e aí você imagina como as pessoas receberam de uma forma muito ruim, falando que era um absurdo o que ele tinha feito, que isso não poderia ter sido feito, o que ele fez. Quer dizer, eles tiveram dificuldade de compreender o que ele fez. Até hoje, o que acontece quando você prepara as vacinas? Hoje você pode preparar a vacina com o mesmo vírus, mas a maioria delas fazem com um vírus morto.
exatamente como está fazendo a Sinovac, que é uma empresa que tem um dos melhores resultados nas pesquisas atuais, que até no Brasil já está sendo como um palco de utilização dessa vacina nos testes que estão sendo aplicadas com esse mesmo Covid-19, o Covid-19 aplicado nas pessoas. Então eles estão fazendo com o vírus morto. Ninguém dá o bichinho vivo para que a pessoa, o micro-organismo vivo, eles dão e eles estão vendo como a pessoa está reagindo. O mesmo processo, sabe quem utiliza? Nós, dentro da homeopatia. A gente também sempre utiliza o micro-organismo, o agente causador da doença, morto. Só que além de morto, a gente vai diluindo homeopaticamente. A gente dilui, a gente dá mais diluído. Para quê? Para estimular os mecanismos de defesa, que é o mesmo princípio que todas as medicinas usam. Tanto essa que faz a vacina, quanto a homeopatia, todo e qualquer sistema imunológico, ele quer estimular os nossos mecanismos de defesa. O sistema nosso de imunológico, ele é fantástico, ele tem muitas células. Eu vou falar o nome de algumas para vocês terem uma ideia, que vocês já podem ter ouvido. É o neutrófilo, é o basófilo, é o macrófago, é o monócito, é os mastócitos, e tem os linfócitos, o B e o linfócito T, e mais vários outros. Então, só que tem um especial, que é o linfócito T, que é um linfócito que tem memória. Então, quando você chega, esse linfócito entra em contato com esse micro-organismo morto, seja ele na vacina feita pela medicina tradicional, ou seja ele feita com a imunização da homeopatia, só que com a medicina tradicional, eles dão o bichinho morto em quantidade. Às vezes, em vez de dar o micro-organismo morto em quantidade, eles dão, às vezes, uma toxina desse micro-organismo morto, ou uma proteína que eles encontram na superfície desse micro-organismo morto. No nosso, nós ainda diluímos o micro-organismo, o agente infeccioso, várias vezes, para você então dar para a pessoa estar tomando. E aí, o que acontece quando esses linfócitos T entram em contato com essas substâncias? Pense tanto do lado da vacina tradicional, pense também quanto do lado da imunização da homeopatia. Quando eles chegam e mostram esse bichinho morto, esse micro-organismo, é semelhante a gente chegasse e mandasse para esse sistema imunológico umas fotografias dizendo, olha, se aparecer alguma coisa assim, e essa coisa assim é esse micro-organismo que é assustador. Eles podem postar um outro tipo, eles podem postar, porque quando a gente pega e posta vários modelos, olha que todos eles são graves, todos eles têm duas armas, todos eles são assustadores, todos eles têm toda uma característica que são... Então, o linfócito T, ele vai gravando a fotografia de todos eles e ele vai chegando e vai tendo todas essas respostas, esses arquivos. E na hora que ele chega, e esse nosso linfócito T, seja ele por qualquer mecanismo que a gente está fazendo, ou pela vacina tradicional, ou pela imunização da homeopatia, esses linfócitos, quando vem entrar um vírus como o da Covid, que é muito parecido com esses que a gente mostrou as fotos, e imediatamente o nosso sistema imunológico já ativa, o linfócito T avisa o macrófago, o monócito, o mastócito, o basófilo, o neutrófilo, fala, gente, e mais outros, é uma equipe enorme da imunidade, e vai falando, vamos combater, chegou um perigo iminente. Isso acontece tanto com relação à imunização feita pela medicina tradicional, como essa feita pela homeopatia. Agora, o que eu falo? Por que a gente, olha como que é a limitação do próprio
ser humano, semelhante ao que aconteceu com aquele que descobriu a imunização, o Edward Jenner. Ele teve que fazer todo um novo trabalho, uma nova pesquisa para chegar e distribuir, mostrar para todo mundo, e assim mesmo ele foi rebatido, porque o sistema dele era muito ruim, tudo bem, então se ajudou alguma coisa, mas através desse sistema, diga-se de passagem, que é a única doença que até atualmente foi erradicada, é a varíola. Agora, nós vamos chegar e fazer com que, quando a gente utiliza a nossa homeopatia, quando a gente dá esse nosso medicamento homeopático, as pessoas começam a ganhar uma imunidade maior. Por que a gente poderia estar fazendo isso no planeta Terra inteiro? Pegar esse nosso Covid-19, matar o Covid morto e diluir homeopaticamente. Eu poria uma diluição, como eu fiz na uma fórmula de imunidades. Eram outros, mas se eu tivesse o Covid-19, eu incluiria o Covid-19. Só ele. Eu punha mais outros, porque eu ia mostrar para o sistema imunológico, para ele ficar muito atento, para ele chegar e estar defendendo o nosso organismo. Então, existe muita comprovação. Isso é comprovação de que a homeopatia tem função, a homeopatia aumenta a imunidade. E isso daqui a gente pode estar utilizando esse medicamento. Isso afasta o uso da vacina que vai vir de jeito nenhum, mas eu faria isso direto e sempre. Por quê? Porque faço isso há 44 anos. Eu e centenas e milhares de médicos homeopatas e médicas que utilizam esse medicamento. Isto é uma verdade, isso é uma certeza. A homeopatia realmente aumenta a imunidade, é muito parecido com uma vacina. Isso é justo, esse é o nosso direito de estar nos defendendo e o direito de resposta das nossas verdades. Estamos juntos, agradecemos sempre vocês e o seu carinho e a sua amizade.